Fala galera aí, notícia bombástica, ontem teve Gamescom e sim, 11 anos se passaram, né? 11 anos depois, The Witcher 3 está de volta, cara, porque eu tô muito empolgado com esse jogo, porque, cara, The Witcher é um dos jogos que eu mais amei jogar. E já se passaram mais de 11 anos, cara, chegou ao mercado, se tornou um dos RPG mais importantes de todos os tempos. Né? Então, cara, CD Projekt daí resolveu surpreender todo mundo na Gamescom e The Witcher 3 está voltando. E não estamos falando apenas de uma atualização gráfica, cara. Tem versão remaster, mudanças no combate, nova árvore de habilidade, transmog e efeitos. E uma versão nativa para Nintendo Switch 2, eu vou falar mais. Então, vamos lá que tem muita coisa, cara. Primeira grande novidade de The Witcher 3, Wild Hunt Remaster, tá? A nova versão chega dia 29 de setembro de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S, e também terá uma versão nativa para o Nintendo Switch 2. E pelo que a CD mostrou, eles não querem simplesmente aumentar a resolução, tá? E colocar algumas texturas menores. A ideia é modernizar praticamente vários aspectos da experiência. Começando pelo óbvio, galera, os gráficos. A CD confirmou melhoria nas texturas dos cenários, personagens e monstros. A iluminação também foi refeita, então a gente vai ter luz e sombra mais natural. Melhoria no Ray Tracing e também mudança que vai afetar a floresta e até as cidades como Novigrad, tá? E essa é uma coisa interessante porque The Witcher 3 ainda é um jogo bonito, mesmo estando falando de um título originalmente de 2015, tá, galera? Então, só que aqui começa a parte que realmente me chamou a atenção, porque o remaster também vai mexer na jogabilidade. O combate foi retrabalhado para ficar mais preciso e fluido, tá? O Geralt deve conseguir encurtar a distância entre ele e os inimigos de maneira mais natural. As animações foram revisadas e a gente vai ter inclusive novas finalizações. Foi mostrado, por exemplo, um novo finalizador utilizando o sinal de Ard. Ah, então parece que a CD quer deixar os confrontos mais cinematográficos e menos travados, né? Outra novidade é uma câmera adaptativa. Quando a gente estiver enfrentando poucos inimigos, ela vai poder se aproximar mais da ação. Quando aparecer um grupo maior, a câmera se afasta para permitir uma visão melhor do campo de batalha. Então parece uma mudança pequena, mas, cara, em um RPG no qual tu tem que passar horas lutando, isso pode fazer muita diferença, tá? A movimentação do Geralt também foi aprimorada. A CD confirmou mudança tanto na exploração quanto na movimentação geral. E até o nosso querido Carpeado, né, ou Roach, recebeu melhorias no controle. Então quem jogou bastante The Witcher 3 provavelmente lembra daqueles momentos que o cavalo parecia ter vontade própria. Então eu tô realmente curioso para saber quanto isso foi melhorado, né? Então a gente vai ter os monstros também mais inteligentes, né? Ou seja, monstros também terão seus comportamentos revisados, tá? Ainda a gente precisa jogar para descobrir até onde essa mudança vai, mas a CD também confirmou melhoria na maneira como as criaturas agem, né? E isso é importante porque não adianta deixar o Geralt mais rápido e mais preciso se os adversários continuarem exatamente iguais, né? Então agora a gente chega a uma das maiores mudanças do Remaster, que é a árvore de habilidades, tá? E aqui a gente não tá falando de trocar a posição de 2 ou 3 talentos. Segundo a CD, o sistema inteiro foi repensado, tá? A gente vai ter novas habilidades, vantagens inéditas, várias habilidades antigas retrabalhadas e uma árvore completamente redesenhada. A ideia é permitir builds mais flexíveis e intuitivas. Então mesmo quem já terminou The Witcher 3 várias vezes pode encontrar maneiras diferentes de construir o Geralt agora, tá? E pra mim, cara, isso é uma das coisas que realmente pode justificar jogar tudo de novo, né? Então, finalmente também teremos transmog. É, galera, finalmente transmog. Agora poderemos utilizar os atributos de uma peça de armadura ou arma mantendo a aparência de outra. Ou seja, nunca mais a gente vai precisar transformar o Geralt em um desfile de equipamentos que não combinam simplesmente porque aquela peça tem 2 pontos a mais de defesa. Finalmente teremos o Geralt estiloso e forte ao mesmo tempo. Modo foto melhorado também. A gente vai ter novas poses, controles de câmeras, filtros, molduras e outras opções. E considerando o mundo de The Witcher 3, principalmente regiões como Skellig e Tulsa, eu já consigo imaginar a quantidade absurda de screenshots que a galera vai tirar, tá? E também
efeitos dos sinais e as novas finalizações. Que isso, galera? Os sinais de Geralt também vão receber novos efeitos visuais. Além disso, novas finalizações foram adicionadas aos combates, tá? Então tudo indica que a CD tá tentando atualizar justamente alguma das partes que hoje mais denunciam a idade do jogo. Então aí já entra mais um ponto principal pra mim. E o Nintendo Switch? Cara, agora uma notícia muito importante pra quem acompanha o Taverna Indie pelo conteúdo de Nintendo. The Witcher 3 Remaster vai receber uma versão nativa para Nintendo Switch 2, tá? E existe uma notícia ainda melhor. Se tu já possui o The Witcher 3 no Nintendo Switch original, vai poder resgatar gratuitamente a versão Remaster no Nintendo Switch 2 quando ela for lançada, tá? Isso é excelente porque The Witcher 3 no Switch original foi praticamente um milagre técnico. E agora imagina, cara, ter uma versão criada especificamente para um hardware muito mais poderoso. Então tô curioso para saber tudo isso, né? Qualidade de textura, vegetação, enfim, tudo. Hearts of Stone e Bloodwine, cara, agora são gratuitas, tá? Teve mais essa surpresa a partir de agora. Quem possui o jogo base de The Witcher 3 também recebe Hearts of Stone e Bloodwine sem custo adicional. Estamos falando de duas DLCs gigantescas, tá? Principalmente Bloodwine, que praticamente poderia ter sido vendido como um jogo separado. Os saves continuam funcionando normalmente e a progressão entre plataformas continua compatível. Então se tu comprou apenas o jogo base anos atrás e nunca jogou as expansões, bom, agora não existe mais desculpa. Pode pegá-las gratuita. Mas a maior surpresa ainda não é essa, tá? Porque depois de Hearthstone, depois de Bloodwine, 11 anos depois do lançamento original, The Witcher 3 vai receber a terceira DLC, galera. Estamos falando de Songs of the Past. Tá, então aí, que vai ser lançado em 2027 para PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2. Diferente do Remaster, Songs of the Past será uma expansão paga. E sim, cara, nós voltaremos a controlar Geralt de Rivia. A própria CD descreve Songs of the Past como retorno de Geralt à estrada para a última aventura. E isso sozinho já é surreal, porque Bloodwine parecia claramente o encerramento para a história do personagem. Agora, mais de uma década depois, vamos acompanhar o Geralt novamente. E detalhe, vai ter uma nova região, tá, galera? Litten. A expansão nos leva para uma região completamente nova chamada Litten, né? Deve ser isso a pronúncia. Então, Litten é a terra natal de Dandelion, ou Jesker, né? Então, dependendo de como tu conhece o personagem. Aí vai ter esse nome, eu conheço como Dandelion, então... Pelo que vimos, é uma região muito diferente daquelas partes destruídas da guerra que marcaram o jogo principal, tá? Litten parece extremamente pacífica. Campo, colheita, festival, tradição rural. Obviamente existe alguma coisa horrível escondida por baixo dessa aparência perfeita, né? Então, qual que vai ser a história? Geralt viaja pra Litten acompanhado do Dandelion. O bardo precisa resolver uma questão pessoal e Geralt decide ajudá-lo. Quando eles chegam lá, encontram uma terra aparentemente tranquila e próspera, só que uma ameaça antiga está escondida naquela região. E para resolver o problema, eles precisam de um Witcher. Até agora a CD está mantendo muitos detalhes da história em segredo, tá? E eu acho isso ótimo pra gente descobrir jogando mesmo. Mas a gente já sabe que vai ter novos monstros, então o Songs of the Past também terá novos monstros completamente novos. Isso é fundamental, depois de tantas horas enfrentando Drowners, Nickers, Spectros e outras criaturas. Uma região nova precisa realmente apresentar novas mudanças, novas ameaças, né? Então a gente vai ter também novos mutagênicos, tá? A expansão também vai adicionar novos mutagênicos, aumentando ainda mais a possibilidade de construção do Geralt. Isso combina diretamente com a árvore de habilidade refeita do Remaster, tá? Então aparentemente essas duas coisas foram pensadas para funcionar juntas. E o Geralt ganhou também uma nova arma. Agora vem uma das coisas que eu achei mais legais, que Geralt finalmente vai poder utilizar uma corrente como arma. E para quem conhece a história da franquia, isso tem um significado especial. A corrente é uma referência à famosa abertura do primeiro The Witcher, na batalha de Geralt contra a Striga. Só que agora ela deixa de ser simplesmente uma referência visual e passa a fazer parte realmente do combate. Como é que vai funcionar a corrente, galera? A CD explicou que a corrente vai ser especialmente útil para controle de grupos de inimigos. Então aparentemente ela vai permitir lidar com vários inimigos e controlar melhor o espaço durante as batalhas. Isso também pode estar ligado aos novos monstros da expansão, já que alguns deles foram pensados para atacar Geralt em grupo, né? Eu tô muito curioso para saber sobre esse sistema. Será que é uma arma específica? Vai ter upgrade, combo, com habilidade própria?
The Witcher 3, cara, vai ficar fantástico em 2026 e talvez essa seja a parte mais curiosa de toda a história. The Witcher 3 não é simplesmente... Não tá simplesmente recebendo um patch, né, galera? 11 anos depois a CD tá modernizando os gráficos, alterando o combate, refazendo a progressão, mudando a movimentação, adicionando transmog, criando uma versão para Nintendo Switch 2 e produzindo uma nova e completamente nova expansão. É praticamente uma segunda vida pro jogo, cara. Mas por que agora? Cara, é inevitável essa pergunta, né? Por que fazer tudo isso 11 anos depois? Uma possibilidade, cara, pra mim, que eu vejo, é preparar The Witcher 3 para nova geração de jogadores. Enquanto The Witcher 4 continua em desenvolvimento, então isso poderia ser uma das... Outra é simplesmente porque existe uma enorme quantidade de pessoas que nunca jogaram o jogo. E agora a gente vai ter uma versão muito mais moderna para apresentar essa história. E claro, Songs of the Past também coloca Geralt novamente no centro das atenções antes da próxima grande fase da franquia, né? Então essa é a minha interpretação. A CD não confirmou que existia uma ligação direta entre uma expansão e The Witcher 4, mas creio que sim. Então é remake, também vale esclarecer uma coisa, não é remake, tá? É The Witcher 3 Remaster, o jogo continua sendo The Witcher 3, mas com uma quantidade muito grande de melhoria gráfica. Só quando jogarmos que a gente vai poder descobrir tudo. Então data de lançamento do Remaster chega a 29 de setembro e a nova expansão em 2027. Cara, confesso que eu não esperava isso. Uma atualização gráfica, tudo que ele vem. Então, cara, o que mais quero é ver isso, cara. Agora existem 3 coisas que eu quero muito descobrir. Primeiro, até onde vai o remaster, como vai ficar a versão de Switch 2 e qual é o tamanho de Songs of Past. Então, cara, agora me diga aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso aí, dessas novidades, se sabiam de tudo isso e o que vocês esperam, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!